amados ouvintes, novamente aqui estamos para fazer alguns comentários em cima de alguns estudos que já fizemos, né? Estamos aqui para fazer alguns comentários em cima de alguns estudos que já fizemos e vamos então dar início aqui. Esses últimos estudos, observamos que Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Através da Bíblia observamos isto. Vamos em Apocalipse 19, 11 em diante. E iremos ver quem irá vencer a besta e o falso profeta e seus seguidores e adoradores, né? Seguidores e adoradores. Vamos lá, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco. Sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Viu? Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos lá em 2 Tessalonicenses 2, veja, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Veja, neste capítulo descreve o perfil destes. Vamos ler para a nossa reflexão, e depois iremos ver em Apocalipse 6, 1 em diante, algo parecido com o Apocalipse 19, 11. Aos 2 Tessalonicenses 2, aqui já está falando, o título fala assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo.
Aí descreve tudo ali, como eles são, gostam de assentar nas primeiras cadeias, nos primeiros lugares das ceias, eles gostam de ser adorados, chamados de pai, de papa, de pastores, de ser chamados de Deus. E também eles contra tudo quanto é que se diz Deus diante deles, né? Eles enfrentam tudo, e quer detonar tudo, né? Vai rejeitando a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, assim diz o Senhor. Eles falam, não, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui é assim, e é isso, faz sinais de prodígio, e faz acontecer, e bate no inimigo, e quebra o pau mesmo. Eles são desse jeito, são muito valentes e atrevidos, que a maioria das vezes, né, que Deus fala. Veja Apocalipse 6:1, como eu disse aqui, né? Algo parecido com o Apocalipse 19:11. Verso 1 e 2. A abertura dos primeiros 6 selos. E haver a abertura dos primeiros 6 selos. Apocalipse 6:1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja, e olhei, e eis um cavalo branco. Não é parecido lá com o Apocalipse, lá que nós lemos lá, Apocalipse 19:11? Não é algo parecido? Lá, ó, com Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Agora aqui já foi diferente. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, né, chama-se Fiel e Verdadeiro. É o que vem depois, e chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito. Então, e seguindo a gente vê, se chama a palavra de Deus, o nome se chama a palavra de Deus. Então é algo parecido, mas não é esse. Esse que veio aqui, o último, todo mundo aqui já sabe quem é, né? Já sabe, não precisa nem dizer. É o Cristo, é Jesus, a vitória de Cristo sobre o anticristo. E esse que veio primeiro, como está escrito em 2 Tessalonicenses, a vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Então está aqui, ó. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja aí o que é que muitos têm seguido, adorado, pensando que estão adorando o que veio segundo as descrições lá do Apocalipse 19:11. Eles estão pensando que estão adorando a este, né, o Cristo lá, ó. Não, estão adorando o falso Cristo. Jesus falou que ia vir falsos cristos, ia vir essas coisas antes da vinda dele, para enganar muitos, com sinais de prodígio de mentira. Então veja aí tá. Veja, se lermos este capítulo todo, iremos ver, né, todo este percurso, desde que a besta se levantou e venceu as duas testemunhas, e veio o 5º anjo e derramou sua taça sobre o trono da besta, e em seguida o 6º anjo veio, e assim foi vindo os gafanhotos e seus seguidores. Observe, veja um pouco sobre o 6º anjo. Veja um pouco sobre o 6º anjo. Em Apocalipse 9:15, 16, 12 e 13. Então vamos lá. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios,
que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Viu aí? Vou dar uma pausa aqui para continuar esse estudo. Esse estudo aqui. Para continuar esse estudo.